Obrigado, Bárbara. Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença. Em nome do IBF, gostaria de agradecer a sua participação. Reforço a todos aqui, façam as perguntas, não tenham receio de deixar o Daniel em maus lençóis, ele vai ter certeza que vai conseguir endereçar as inquietações de todos aqui. Daniel, a palavra é sua. Obrigado, César. Bom, primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer o IBF, desculpa, né, pelo convite. Realmente estou bem feliz de poder fazer essa apresentação sobre as novas regras de preço de transferência que teremos aqui no Brasil, se tudo der certo, passando a aprovação do Senado entre esse mês e o próximo. Possivelmente até podemos ter alguma novidade nas próximas semanas, e dificilmente temos aqui alguma perspectiva de não aprovação ou de revogação dessa por parte do Executivo. Muitas discussões a respeito se por acaso essa legislação ela seria mantida ou não com a troca do Executivo, e felizmente nós temos posições bastante favoráveis à continuidade da modificação das regras brasileiras de preço de transferência. Antes de entrarmos aqui no assunto, eu queria também agradecer ao César novamente pelo convite e as gentis palavras. Meu nome é Daniel Macedo, sou sócio da prática de preço de transferência, trabalho na Deloitte faz 20 anos, sempre com preços de transferência. É um assunto que eu realmente desenvolvi toda a minha carreira, inclusive tive a oportunidade de trabalhar com as regras da OCDE. Em pouco mais de 2 anos que eu trabalhei no Canadá, fazendo realmente documentações de preço de transferência, considerando essa realidade tributária que nós vamos encarar assim que a medida provisória for finalmente aprovada, e que a Receita Federal, inclusive, ela traga também a sua tão esperada regulamentação. Vale dizer, a gente vai percorrer um pouco dessas novas regras, os pontos realmente que já temos clareza, aquilo que a gente já consegue realmente tomar alguma providência, e quais são aqueles que a gente ainda precisa aguardar a Receita Federal se prontificar para a gente poder fazer uma sintonia fina, principalmente no que tange os comparáveis. Eu estou vendo aqui pela lista de participantes alguns nomes conhecidos, fico bem feliz de poder rever alguns amigos aqui. Eu gostaria de reforçar esse tópico que o César comentou. Eu estou com 2 telas aqui na minha frente, eu consigo manipular bem essa apresentação e verificar como é que estão as perguntas de vocês. Eu sou realmente uma pessoa que acredita muito no dinamismo e no fato da gente ter colaboração proveniente realmente de todos aqueles que estão assistindo. Essa troca ela é realmente muito bacana e bem importante. Então, façam suas perguntas, não fiquem com dúvidas, pode tentar realmente me colocar em situações aqui mais desconfortáveis, eu realmente gosto muito disso, não, de forma alguma vou recusar aqui algum tipo de questão, principalmente se tiver algum esclarecimento que pudesse realmente ser feito. Esse é um tema que ele apresenta alta complexidade, e a pior coisa aqui realmente é sair do dia de hoje sem poder esclarecer algum ponto em que tivéssemos oportunidade de. Nossa apresentação aqui, ela deve percorrer por volta de uns 40, 45 minutos mais ou menos. A gente vai deixar algum espaço no final para questões adicionais, mas da melhor maneira possível eu vou tentar responder todas elas durante a elaboração. Bom, entrando nos nossos aspectos gerais, a legislação de preço de transferência aqui no Brasil, que foi desenvolvida ou aprovada no ano de 96, válida a partir de 97, ela se inspirou nos guidelines da OCDE. Apenas uma inspiração. Ela levou em pauta os métodos tradicionais de cálculo de preço de transferência, que eram aqueles que realmente tentavam avaliar o preço nas transações ou a margem realmente na utilização imediata dos produtos, serviços e direitos, sejam eles nas importações ou exportações, tendo a empresa realizado uma mera distribuição ou utilizado as matérias-primas e os serviços na elaboração de outros serviços ou outros produtos para posterior revenda. E a regra brasileira, ela inspirou-se, como eu comentei, nessas regras, mas tentou resolver uma problemática muito difícil que os guidelines da OCDE, eles, desde sua concepção, acabaram resultando, que é a necessidade de você ter um comparável de mercado, de você ter uma métrica de mercado para você conseguir fazer realmente a avaliação das transações controladas. Transações controladas, aquelas realizadas entre partes relacionadas. Ao invés da gente ficar na tentativa de alcançar uma transação de mercado, o legislativo naquela época, ele acabou resolvendo a questão, colocando margens fixas e demandando a avaliação
produto a produto. Isso realmente acabou resolvendo um grande problema que os guidelines da OCDE, as regras de preço de transferência da OCDE tinham, mas acabou colocando o Brasil como um país que apresentava uma normativa de preço de transferência única no mundo. E desde essa época, agora a gente já estaria completando 26 anos da legislação de preço de transferência no Brasil, nós durante esse tempo tivemos só algumas tentativas de resolução de alguns problemas que a própria legislação de preço de transferência tinha, mas nunca um alinhamento da forma como nós temos hoje, dessa tentativa que nós temos hoje, de realmente abraçar a forma como outros países, a forma como o OCDE acaba sugerindo que os países eles acabem colocando suas regras de preços de transferência. É uma modificação profunda, nós não vamos ter, da mesma forma que tivemos no começo dos anos 2000 e depois em 2012, apenas algumas correções de como aplicar as regras de preço de transferência, nós temos realmente modificações profundas, né? Vale ressaltar, inclusive, que terminologias que alguns de nós praticando, né, ou fazendo apurações de preço de transferência estávamos acostumados, elas deixam de existir, né? Não temos sequer o termo vinculado apresentado mais nessa legislação, agora nós temos o conceito de partes relacionadas, a gente também não fala mais de preço parâmetro, de preço praticado, né? Como os limites de avaliação, a gente tem o conceito de transação controlada, que é a transação que ocorre entre partes relacionadas, e essas têm que ser avaliadas comparada com as transações comparáveis, né, aquelas que ocorrem entre empresas independentes. Nós não temos mais o que falar também de limite de dedutibilidade no caso das importações, de receita mínima ser reconhecida no caso das exportações. O que nós temos são ou preços, ou taxas, ou índices de mercado que vão servir como base para que a gente possa verificar se a transação realizada entre partes relacionadas, ela obedeceu o princípio do arm's length, exatamente o princípio que não estava ancorado na legislação antiga e agora passa a ser a pedra fundamental das avaliações das transações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, entre empresas relacionadas, entre partes relacionadas. A tabela aqui que nós temos que apresenta a questão de datas, a gente agora já está um pouco mais avançado nisso, né? A legislação ela foi publicada no finalzinho de dezembro, deixou realmente o final de ano dos profissionais de preço de transferência bem emocionante. Tivemos todos que preparar relatórios, algumas explicações para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para o mercado, para mostrar exatamente o que era isso que a gente estava recebendo do Poder Executivo à época, né? Sendo uma medida provisória. Muita insegurança também surgiu, se por acaso com a mudança, né, do governo a gente teria a revogação dessa medida provisória da mesma forma que tivemos a revogação de outras tantas que foram apresentadas realmente nos últimos dias de dezembro. Felizmente, a Receita Federal demonstrou para o governo atual de que essa medida provisória ela deve ter um impacto positivo na arrecadação. Esse, inclusive, é um entendimento, né, uma avaliação que a Receita Federal tem. Essa semana, inclusive, foram divulgados até algumas matérias nesse sentido, bem interessantes, das expectativas de aumento de arrecadação da Receita Federal com a passagem, com a aprovação dessa medida provisória. Houve uma quantidade muito grande de emendas publicadas, né? Até o dia 3 de fevereiro, o data limite para que as emendas fossem apresentadas, foram apresentadas 107 emendas. Dessas 107, no Congresso, especificamente na Câmara de Deputados, houve a apreciação e a desconsideração da maior parte dessas emendas. Haviam muitas duplicidades, vale dizer também. 24 haviam sido avaliadas para o texto atualizado. Dessas 24, apenas 17 foram efetivamente consideradas para a nova legislação de preços de transferência. Essa apresentação ela já incorpora essas modificações, né, das modificações mais esperadas, que acabou não constando no texto final, seria exatamente da vigência obrigatória dessa legislação de preços de transferência.
Hoje a legislação ela consta como vigência obrigatória transações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2024. Haviam algumas sugestões para que essa data fosse alterada, fosse realmente considerado dia 1º de janeiro de 2025, até algumas versões finais que foram discutidas junto com o relator na Câmara de Deputados consideravam o ano de 2025 como uma possibilidade, mas o texto final que foi apresentado e aprovado na Câmara menciona 2024. Acompanhando, inclusive, as divulgações, hoje mesmo já houve apresentação por um senador, novamente, de tentar voltar o ano de 2025 como sendo o primeiro ano mandatário, o primeiro ano obrigatório dessa nova legislação. A legislação, ela consta também como opção para o contribuinte aplicar a partir de 1º de janeiro de 2023 essas regras. Existem alguns contribuintes que vão se valer de forma bastante representativa e positiva dessas regras. A gente, inclusive, vai discutir um pouquinho disso hoje, né? Dois temas realmente, o César até fez a pergunta, uma das perguntas mais representativas, né? Afinal de contas, essa nova legislação, ela realmente vai impactar de forma positiva ou negativa o contribuinte, e isso é infelizmente uma resposta que a gente tem que responder caso a caso. Existem aqueles contribuintes que vão ter redução de carga tributária com essa legislação, existem outros tantos que vão ter um aumento de carga tributária. E a segunda questão, né, se a empresa deveria ou não fazer a opção para o ano de 2023 dessas regras. Essa é realmente uma questão bem complicada de ser respondida e ela está fortemente amarrada à primeira, né? Afinal de contas, se você tem um impacto positivo, se você tem uma redução de carga tributária com a adoção dessas regras de forma antecipada, por que não adotar? Qual é o risco realmente que o contribuinte ele acaba abraçando junto com a antecipação dessas regras? E o risco ele acaba sendo o fato de que você vai ser uma das primeiras empresas também a ser investigada por essa nova regra de preço de transferência. E a preocupação que temos amarrada com isso é quão preparados vão estar os fiscais da Receita Federal, né? Não os fiscais ou as pessoas que trabalham na Receita Federal, que hoje estão mais fortemente envolvidas com o desenvolvimento dessa legislação, porque realmente o preparo delas é notável, né? Não só na redação da própria medida provisória, mas das instruções normativas, nas conversas, nas participações, nos eventos junto com a própria OCDE, é realmente visível a modificação técnica que alguns profissionais da Receita Federal tiveram nesses últimos anos. A pergunta que o mercado fica é qual é a extensão dessa mudança técnica, né? dessa disseminação desse novo conhecimento técnico, dessa nova forma de se pensar preços de transferência. E, infelizmente, a resposta disso a gente só vai ter de forma objetiva quando as primeiras fiscalizações de preço de transferência começarem, isso 4, 5 anos depois da conclusão do ano de 2023. E estar entre as empresas que vão serem fiscalizadas primeiro, e apresenta um certo risco, né? Apresenta uma certa dificuldade de se pensar o quanto a mentalidade da Receita Federal vai ter realmente mudado para administrar essa nova legislação de preços de transferência. Não estar entre esse seleto grupo, ele precisa realmente ter uma compensação representativa. E a representação e a vantagem ela vai estar ou na queda de um ajuste de preço de transferência ou numa otimização de carga tributária para o grupo multinacional, né? Seja uma empresa de capital americano que opera no Brasil e que hoje, em decorrência das regras tributárias americanas, apresentam algum tipo de limitação de tomar crédito sobre o imposto de renda e contribuição social recolhido hoje no Brasil, seja uma empresa que não seja de capital americano, mas que apresenta, às vezes, uma lucratividade muito grande alocada à empresa brasileira, principalmente em decorrência das regras que nós temos hoje no Brasil. Como aqui nós vamos falar não só com os profissionais de tributos, mas também com profissionais de finanças, eu acho importante também ressaltar que o tema de preço de transferência, ele hoje no Brasil, da forma como nós temos, ele acaba sendo uma preocupação muito grande realmente daqueles que estão discutindo imposto de renda, né? Tributos como um todo, mas principalmente imposto de renda. E essa mudança de legislação vai fazer com que esse assunto ele deixe de ser um assunto meramente tributário e passe a ser realmente um assunto
de tributos, claro, porque afinal de contas ainda estamos falando de ajuste na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, mas principalmente um assunto de finanças. Realmente, qual é o papel da empresa brasileira? A empresa brasileira ela é remunerada de forma apropriada em relação aos riscos e funções que ela acaba assumindo no grupo multinacional? Existe algum tipo de otimização da entidade brasileira, uma participação mais efetiva na cadeia de valor do grupo multinacional, da empresa brasileira no grupo multinacional? Essas são perguntas bastante representativas e que os profissionais, não só de tributos, mas de finanças, de controladoria, de planejamento, eles precisam se fazer, porque ele acaba de se tornar um assunto muito mais diverso, né? A antecipação para o ano de 2023, ela também foi já regulamentada pela Receita Federal, uma instrução normativa que foi publicada em fevereiro desse ano, instrução normativa 2132. Ela cita 3 tópicos principais, um deles, inclusive, se o texto, da forma como ele consta hoje, na medida provisória, se ele for aprovado, ele deixa de ser representativo, que é o fato de pagamentos de royalties a países classificados como paraísos fiscais pelo governo brasileiro seriam classificados como não dedutíveis, né? Isso é uma parte do texto que não consta mais na medida provisória que vai ser apreciada pelo Senado. Ela foi eliminada na apreciação da Câmara de Deputados. Esse é um dos assuntos. O segundo assunto versa especificamente sobre o ajuste compensatório, né? Que é um ajuste que você pode fazer durante o ano para alinhar a lucratividade brasileira às expectativas, ao princípio do arm's length. E o terceiro, e mais importante, é exatamente sobre a antecipação das regras de preço de transferência para o ano de 2023. A ação em si, ou o procedimento em si, ele é relativamente simples. A própria instrução normativa traz um template de uma carta que o contribuinte precisa submeter via portal ECAC para a Receita Federal. Informações bem genéricas da empresa, né? O nome, CNPJ, nome do representante legal, e o ponto principal é o parágrafo em que o contribuinte ele declara de que está ciente que a antecipação das regras de preço de transferência elas se aplicam durante todo o ano de 2023, não é apenas a partir do momento que a declaração ela é feita, de que compreende todos os aspectos da medida provisória, afinal de contas a medida provisória ela trata de transações com partes relacionadas no exterior e não apenas o princípio do arm's length como sendo o pilar fundamental dessa nova legislação. Ela fala também sobre reestruturação de negócios, fala a respeito de royalties, estabelece novas regras, inclusive, de como a empresa brasileira ela deve administrar os seus royalties, ela deve pactuar os royalties com entidades no exterior. Então, ela é muito mais ampla do que aquela mera documentação de preço de transferência, o mero cálculo de preço de transferência que nós temos feito nos últimos anos. Então, fazendo essa declaração, o contribuinte ele declara que entende que essa é a amplitude da regra e de que essa é uma decisão irretratável. Então, ao invés de realmente permitir a conclusão do ano fiscal para que o contribuinte ele pudesse verificar qual caminho seria o mais apropriado, a Receita Federal colocou o mês de setembro do ano de 2023 como sendo aquele que o contribuinte precisa fazer essa declaração, né? É apenas durante o mês de setembro, você não pode fazer essa declaração antes de 1º de setembro, não pode fazer depois de 30 de setembro, é só durante esse mês, e uma vez feita a declaração, uma vez feita a opção pela antecipação, ela deixa de ser, ela não pode ser mais alterada, né? Então, uma definição bastante dura, muito restritiva por parte da Receita Federal, mas é a forma como eles entendem para que consiga ser feito algum tipo de controle sobre as empresas que realmente vão proceder com a antecipação. Para aquelas empresas que fazem documentações globais, isso significa que você não vai poder aguardar até o começo do ano que vem para tomar essa alternativa ou para começar suas conversas junto com as entidades no exterior, principalmente junto com a casa matriz, com o controlador final ou o principal entity do seu grupo multinacional. Se você deixar para em fevereiro, março do ano que vem, quando começarem as discussões sobre as documentações de preço de transferência do ano de 2023, para entrar com o assunto de uma antecipação, já vai ser muito tarde, né? Realmente a empresa que ela não submeter essa declaração pedindo a antecipação para o ano de 2023, ou até melhor, declarando de que vai realmente antecipar os efeitos da medida provisória 1152 para o ano de 2023, a gente realmente vai ter a impossibilidade de aplicação dessas regras.
Vale dizer também que não temos agora qualquer tipo de limite quanto ao regime tributário utilizado pela empresa, né? Afinal de contas, hoje nós temos a não aplicação sobre as importações realizadas por empresas que estão no lucro presumido. O regime tributário ele não passa a ser mais relevante para a aplicação das regras de preço de transferência. Todas as transações comerciais e financeiras, elas são sujeitas à avaliação. Royalties, por exemplo, que hoje não são suscetíveis à avaliação de preço de transferência, eles passam a integrar o escopo. Como eu comentei, as regras pautadas no princípio do arm's length e alguma expectativa de correlação entre a política de preço de transferência e a documentação de preço de transferência entregue anualmente, algo que hoje não é realmente demandado pela regra atual. Vamos falar um pouquinho a respeito do que é esse princípio do arm's length, né, antes da gente entrar nas regras específicas, né, da legislação. Eu só estou aqui um pouco preocupado que eu recebi já 2 notícias do meu fone de que a bateria ela vai acabar e eu realmente não gostaria de interromper a nossa apresentação. Então, se vocês só me derem um minutinho, eu resolvo este problema. Normalmente, quando a gente muda aqui a alternativa, pode falhar o som. Vocês podem só me confirmar se por acaso vocês ainda estão me escutando? Sim, Daniel, tudo ok. Maravilha, muito obrigado, Flávio. Bom, retomando aqui, o princípio do arm's length, ele estabelece que a transação controlada, ela precisa ser realizada da mesma forma, considerando os mesmos termos e condições que seria realizado caso a transação ela fosse feita com uma parte independente, né? Ou seja, se eu tenho uma certa tratativa, né? Você quando faz uma negociação de preço com um vendedor, você sempre vai tentar chegar naquela condição econômica mais favorável à sua transação. E o vendedor, ele também tem a intenção dele de fazer a tratativa mais adequada, mais favorável para a sua venda. A transação, quando ela ocorre entre partes relacionadas, ela já foge um pouco essa regra de mercado. Afinal de contas, podem existir outras intenções no estabelecimento de um preço, no estabelecimento de uma margem em uma transação comercial financeira realizada entre partes relacionadas. Então, quando você tem uma situação, quando você tem uma transação entre 2 partes relacionadas, é esperado, né, que essa transação controlada, ela apresente os mesmos termos e condições de uma transação comparável. Essa transação comparável, ela pode ser interna, né, ou externa. O que é uma transação comparável interna? Importo, por exemplo, um determinado produto da minha parte relacionada no exterior. E eu também importo esse produto de uma parte independente. Se os termos e condições dessas transações, e o que seriam os termos e condições? O papel que eu desenvolvo como sendo revendedor deste produto que eu importo, tanto de vinculadas quanto de terceiros. Qual é a minha função em relação à promoção de vendas, a qualidade do produto, a questão de garantia, se a responsabilização que eu tenho em relação tanto à minha parte relacionada quanto à parte independente, se ela é a mesma, se a responsabilização que eu tomo perante o meu cliente ela é a mesma em ambas as transações, se o produto ele apresenta mesmas características e funções, eu tenho uma transação comparável interna, ou seja, o preço que eu importo deste produto da minha parte relacionada deveria ser o mesmo preço que eu importo da minha parte independente, né, ou desse fornecedor independente no exterior. Se eu não tenho essa transação, a pergunta é, o meu relacionado no exterior, a minha entidade relacionada, ela vende para alguma parte independente também aqui no Brasil? Poxa, não poderia ser uma venda para a Argentina, uma venda para o Chile? Depende, aí a gente está falando de mercados distintos, e a distinção de mercado ela pode influenciar preço. Se as condições, se os termos e condições, se eles não são substancialmente similares, eu preciso verificar se é possível ajustar as condições para que eles passem a ser similares. Se eles não são similares, eu não consigo ajustá-los, eu não tenho um comparável que me permite fazer a avaliação da minha transação controlada. Se eu tenho esse comparável interno, então eu consigo realmente verificar aquele preço, né? Aquela margem naquela transação, se ela realmente é uma margem de mercado ou se ela é uma margem que não atende a um preço que não atende o princípio do arm's length. E se eu não atendo o princípio, aí eu estou numa situação onde eu posso ter um ajuste de preço de transferência. Comparáveis internos, eles são extremamente úteis e existem diversos contribuintes no Brasil que vão poder se valer desses comparáveis internos, seja uma empresa, por exemplo, que importa produtos, mesmo que não idênticos, né, mesmo similares, né, de uma parte independente, mas que eu importe, por exemplo, de vinculadas e de terceiros para distribuição no Brasil. Se os termos e condições são similares, eu posso avaliar a minha margem na revenda, né? Então,
O preço de transferência, ele avalia preço, ele avalia margem, ele avalia índice de lucratividade, distribuição de lucro, compartilhamento do lucro dentro de uma estrutura entre partes relacionadas. Ele só precisa atender o princípio do arm's length, que é esse princípio da livre concorrência. Perdi o meu controle aqui. Perfeito. O princípio do arm's length, ele vai ser, como eu comentei, a pedra fundamental da análise de preço de transferência, do estabelecimento dos preços entre partes relacionadas. Mas ele é repleto de outras circunstâncias ou de regras específicas para que a gente possa proceder com sua aplicação. O primeiro deles é, quais são as empresas-alvo? O que é uma empresa relacionada, né? Partes relacionadas, de acordo com a medida provisória, são todas aquelas transações em que você tem a influência por algum interlocutor numa transação que ocorre entre duas entidades, né? Então, a partir do momento que você tem algum tipo de influência em que aquele preço ele deixa de ser um preço de mercado, um preço estabelecido realmente com base na livre concorrência, eu tenho uma situação onde as empresas elas vão ser classificadas como partes relacionadas. A medida provisória ela traz alguns exemplos clássicos de entidades classificadas como partes relacionadas, como participação societária direta ou indireta, o fato de você ter membros ou sócios que eles podem ser conselheiros ou podem ter algum tipo de função ou exercer algum tipo de influência ou algum tipo de decisão em outras entidades, graus de parentesco também entre diretores ou proprietários de empresas, são todas situações que acabam tirando a independência da transação, onde você acaba tendo algum tipo de influência em que a transação ela passa a ser uma transação entre partes relacionadas, passa a ser uma transação controlada. Além disso, também transações realizadas com paraísos fiscais, independentes se por acaso sejam partes independentes, né? A partir do momento que eu tenho uma transação de importação e exportação, uma relação comercial financeira com uma empresa localizada num paraíso fiscal, eu também tenho a obrigação de avaliação das normas de preço de transferência. A avaliação de comparabilidade, ela ainda demanda muito esclarecimento por parte da autoridade fiscal. Eles trazem os aspectos fundamentais da verificação das opções realisticamente disponíveis e de avaliações, inclusive se por acaso a transação ela também ocorreria entre partes independentes, né, como, novamente, respeitando o princípio do arm's length, mas existem ainda alguns aspectos que precisam ser realmente esclarecidos, né? Quando a gente coloca aqui, até já pulando um pouco para a parte cinza desse slide, né? A Receita Federal ela ainda não se pronunciou sobre quais são os ajustes ou até a amplitude de comparáveis, considerando, por exemplo, algumas metodologias, como a metodologia que faz a avaliação do lucro operacional da entidade, né? A gente, no Brasil, vai ter uma dificuldade de fazer a aplicação dos métodos que fazem a avaliação de margem operacional, de lucro operacional, exatamente porque a gente não tem uma abundância muito grande de empresas no Brasil que divulgam suas informações financeiras. Então, a gente vai depender de empresas ou de informações de empresas da América Latina ou eventualmente até da América do Norte. E nesses casos, a realidade econômica do Brasil vai acabar causando algumas necessidades de ajuste em relação a esses comparáveis. Esses ajustes, eles também ainda não foram esclarecidos por parte da Receita Federal. A Receita, eu já escutei em alguns momentos, ou ela já, alguns membros da Receita Federal comentaram, por exemplo, sobre o risco Brasil como sendo um dos itens de ajuste, o que é algo que vai favorecer você ter um aumento, né, da lucratividade esperada para empresas aqui no Brasil quando os comparáveis eles vierem do exterior. Agora, qual é a extensão dessa comparabilidade? Isso ainda não está claro. Também questões, por exemplo, se os comparáveis eles podem ser de setores econômicos distintos ou de países mais amplos, né? Os guidelines da OCDE eles são bastante permissivos nesse sentido, desde que os ajustes eles possam ser correlatos, né? Lembrando que os guidelines eles sugerem algumas abordagens. As definições em si, elas são sempre tomadas pelo próprio país, né? Pela autoridade fiscal do país, pelo legislador do país. Ainda também não temos clareza, por exemplo, quanto às fontes de informação, né? A gente vai poder usar fontes apenas públicas ou algumas fontes privadas, né? Por exemplo, o Serasa ele traz alguns índices interessantes, o próprio IBGE ele pode trazer alguns índices interessantes de alguns segmentos, mas até que ponto isso vai ser aceito pela Receita Federal e até que ponto isso pode ser aceito também pelas entidades no exterior. Então, são alguns temas bem interessantes que a gente ainda está aguardando a Receita Federal a se prontificar.
A transação, ou a empresa, ou as empresas que fizerem parte da transação, elas precisam ser avaliadas quanto às suas funções e riscos, né? Então, o papel desempenhado pela empresa, ele vai ser fundamental para que a gente possa proceder com a avaliação econômica. E vale ressaltar também até na forma como ocorre o arranjo societário ou até o arranjo de controle, de tomada de decisões nos grupos multinacionais, eles são imprescindíveis para que a gente consiga avançar não só com a documentação de preço de transferência, mas também com a formalização de como os grupos eles vão operar, né? Hoje os grupos eles acabam estabelecendo uma entidade principal, que seria às vezes ou chamado de Entrepreneur Entity, ou Principal Entity, ou Ultimate Controlling Entity, ou Ultimate Controlling Party, que é a entidade responsável, ou aquela que seria suscetível a receber o lucro residual de uma transação ou de um grupo de transações. E você tem entidades estabelecidas com papel bem definido, com riscos bastante delineados, com funções muito limitadas, exatamente para você ter a lucratividade rotineira, né? A lucratividade que você realmente consegue identificar um comparável. Essas realidades de documentação, elas realmente vão ser o grande dilema nas documentações, aliás, nas fiscalizações futuras de preços de transferência, exatamente pelo grau de subjetividade que a gente acaba tendo nessas documentações, né? Eu costumo dizer, quando a gente faz os nossos cursos de preço de transferência, que documentações de preço de transferência são realmente graus diferentes de desconforto. Você vai ter sempre algum tipo de dúvida a respeito de comparáveis. É possível você realmente ter comparáveis com um alto grau de comparabilidade, com um alto grau de segurança, mas a perfeição de comparáveis, da mesma forma que a gente tem com regras de margens pré-definidas, isso a gente realmente não vai ter, salvo alguns casos de safe harbor que a Receita Federal possa vir a produzir, que a gente inclusive já comenta também sobre eles em um minuto. A gente vai ter também a situação de que hoje no Brasil a gente sempre testa a entidade brasileira, por melhor, mesmo utilizando às vezes alguma informação de aplicação de métodos como CPL, PVA e PVV, a gente sempre testa a dedutibilidade da entidade brasileira ou a receita ser reconhecida pela entidade brasileira. Se eu tenho situações onde eu vou avaliar a transação ou a parte testada é uma entidade no exterior, eu vou avaliar às vezes a taxa que essa entidade ela deveria utilizar numa determinada transação ou o preço que essa entidade ou a margem daquela entidade, e não necessariamente a entidade brasileira, se realmente for mais apropriado testar a entidade no exterior. Significa que a gente vai ter alguma mobilidade muito grande nesse sentido? Qual é a expectativa que nós temos em relação à parte testada ser a entidade brasileira? Aí a gente precisa dividir um pouco entre transações de bens ou de bens tangíveis ou de bens intangíveis, né? Bens tangíveis, como a entidade brasileira, ela normalmente não é a Entrepreneur Entity, não é a Principal Entity, isso, claro, com exceção daquelas que são empresas geradas aqui no Brasil, empresas de capital brasileiro. Normalmente a entidade brasileira ela seria aquela que deveria ter o lucro rotineiro, o routine profit. E a empresa que tem o routine profit normalmente é a parte testada. Então, parte de bens, boa parte dos grupos multinacionais que operam no Brasil, a gente vai acabar testando realmente a entidade brasileira. Se eu tenho situações onde a entidade brasileira ela passa a ser o Entrepreneur Entity, aí já temos algumas situações onde a gente pode realmente testar as entidades no exterior, né? Onde a parte testada ela vai ser a entidade no exterior e não necessariamente a entidade brasileira. Agora, quando a gente fala de transações de intangíveis, aí nós temos uma mudança curiosa. Porque é mais fácil você testar questão de intangíveis, seja intangível uma prestação de serviço, um direito concedido, ou até um tipo de empréstimo realizado entre partes relacionadas, é mais fácil você identificar comparáveis de mercado, contratos comparáveis de mercado, mais facilmente disponíveis, onde você pode realmente testar aquele contrato, aquela taxa, desde que os termos e condições eles sejam realmente similares. Então, quando a gente fala de intangíveis, é mais comum testar a parte testada, aquela que presta, aquela que concede. Quando a gente fala de bens tangíveis, normalmente a empresa de lucro rotineiro vai ser a parte testada. Motivo esse pelo qual muitas empresas que operam no Brasil, grupos multinacionais que operam no Brasil, vão acabar testando a entidade no Brasil.
Os métodos, eles vão ser 100% alinhados ao CDE, então os métodos tradicionais passam a ter necessidade de ter um comparável interno ou externo, e a gente começa a ter os métodos de avaliação de lucratividade, entre eles o mais utilizado no mundo, entre a documentação de bens tangíveis, né, a parte de importação e exportação de bens, que é o método TNMM, que aqui no Brasil vai ser o método MTL, né, o método do lucro transacional. E vamos ter também o método da distribuição de lucro, que é o MDL, né, parecido com o Profit Split, né. A aplicabilidade dos métodos vai depender da disponibilidade de informação, o que é um ponto bem interessante, né? A gente, como eu comentei, o Brasil ele vai ter uma certa pobreza de comparáveis, principalmente quando a gente fala do método MTL ou TNMM. E quando tivermos essa limitação de comparáveis, a gente talvez precise de alguns comparáveis externos. E a disponibilidade desses comparáveis pode influenciar também até a definição de qual vai ser a parte testada. Alguns métodos, eles não vão ter mais um piso ou um teto, né, um preço específico para eu considerar como limite de dedutibilidade ou limite de reconhecimento de receita. Eu vou começar a ter intervalos de comparáveis para algumas metodologias ou considerando algumas informações. E quando eu tenho intervalos de comparáveis, é algo bastante interessante, até porque é um tipo de avaliação que funciona bem para as duas partes que estão envolvidas, né? É bem comum que muitas transações que são realizadas hoje com o Brasil já sejam inclusive testadas no exterior, e nós temos, em alguns casos, documentações já bastante robustas que podem ser trazidas para o Brasil. Algumas outras que a gente ainda precisa verificar quando a Receita Federal mandar a nova instrução normativa, qual é o índice de comparabilidade ou de ajustes que a gente vai ter que fazer. Mas isso, questões que a gente ainda precisa de um pouquinho mais de formalização da Receita. Quando a gente tem essa situação de intervalo, a questão é bem verificar. Lucratividade. A empresa brasileira ela está abaixo do piso mínimo ou acima do máximo. Se ela estiver acima do máximo, pode ser um problema para a entidade no exterior. Se ela estiver abaixo do mínimo, é um problema para a entidade brasileira. E nessa situação, eu tenho aqui uma situação de ajuste tributário no Brasil, que muito similar ao ajuste que nós temos hoje, ele vai ser uma adição na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A diferença é que agora ele começa a ter uma certa pluralidade de nomes, né? A Receita Federal, ela na medida provisória, ela colocou nomes distintos a depender do tipo de ajuste, né? Ele vai ser chamado de ajuste espontâneo quando ele for um ajuste à base tributária e identificado pelo contribuinte. Ajuste primário quando ele for um ajuste à base de cálculo do imposto de renda e contribuição, mas identificado pela autoridade fiscal. Antigamente, no primeiro texto da instrução, da medida provisória, a gente tinha também a figura do ajuste secundário. Esse ajuste secundário ele acabou sendo expurgado do texto que foi aprovado na Câmara de Deputados e não vimos ainda nenhuma emenda dentre os senadores para voltar esse ajuste secundário, né? O ajuste secundário ele seria impactos adicionais da falta de lucratividade em um determinado país, no caso, aqui no Brasil, né? Então, se você tem uma situação onde o lucro da empresa deveria ser 3 milhões e ele fica só em 2 milhões, essa diferença de 1 milhão também é dividendo que a empresa deixa de distribuir. Em países em que tributa-se dividendos, você tem um ajuste secundário exatamente compensando a falta de dividendos distribuído, não só o caso do imposto de renda e contribuição social. No Brasil, como a gente ainda não tributa dividendos, né, isso realmente é uma questão de talvez anos aí para a gente ter uma tributação sobre dividendos, a Receita Federal ela sugeriu configurar um empréstimo, né? Um empréstimo que seria tributado a 12% ao ano, né? Ou teria uma receita tributável de 12% ao ano relacionado ao empréstimo e que ele só seria terminado no momento em que o reembolso, né? A restituição do valor do ajuste fosse feito ao Brasil. Um ponto realmente a menos de preocupação e realmente a ser bem complicado a questão de ajuste secundário. E também teremos a figura do ajuste compensatório, né? Algumas empresas hoje já aplicam os true-ups, né, a nota de crédito, em relação a uma situação de ajuste de preço de transferência no Brasil. É muito bom a gente ter isso numa medida provisória. Hoje a gente tem apenas um acórdão, né, que realmente suporta toda a situação de true-ups dessas notas de crédito para compensar o ajuste de preço de transferência, evitar a bitributação, né, que o ajuste de preço de transferência ele acaba fazendo, e teremos agora a figura do ajuste compensatório. A questão realmente é que aqui não
quer calar, e esse é um ponto que precisa ter um esclarecimento adicional pela Receita Federal, é se esse ajuste compensatório ele pode ser feito tanto em favor ou aumentando a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social no Brasil, ou também diminuindo a base de cálculo de imposto de renda e ICS aqui no Brasil. Na medida provisória, ele coloca de que não pode, exceto quando formalizado, né, pela Receita Federal. A Receita Federal, na instrução normativa, por enquanto publicada, que foi a 2132, ele coloca de que não pode ser feito no sentido a reduzir essa base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Esse é um tópico que ainda apresenta algumas leituras um pouco obtusas, né? Mas realmente a gente gostaria que a Receita Federal ela voltasse com esse tema ou deixasse ele um pouco mais explícito numa próxima instrução normativa. A Receita Federal ela já por diversas vezes já comentou que seria tanto positivo quanto negativo esse ajuste em relação à base de cálculo. E também colocou que estava muito claro já nas normas publicadas que poderia ser feito em ambos os sentidos. Eu acho que um pouquinho mais de clareza traria uma segurança jurídica melhor ao contribuinte brasileiro, né? Afinal de contas, existe uma promessa de segurança jurídica muito forte com essa instrução normativa. A aplicação dela vai ser completamente ampla, né? Todas as transações comerciais e financeiras, como eu comentei, vão estar envolvidas, inclusive aquelas mais negligenciadas pela atual regra de preço de transferência, que é a indústria financeira, né? Hoje a indústria financeira ela é pobremente avaliada pela atual legislação de preço de transferência e ela vai ter uma amplitude muito grande nesse sentido, né? Obrigações adicionais para alguns contribuintes que antes não viam essas obrigações. Ainda esperamos algumas ainda regras complementares, né, instrução normativa que vai vir, e não só essa que vai vir no meio do ano, que foi prometida para ser emitida no meio do ano pela Receita Federal, outras instruções normativas devem vir, principalmente para trazer um pouquinho mais de esclarecimento e simplificação na parte de documentação de preço de transferência, né? Fala-se um pouco a respeito de safe harbors para dois tipos de transação, alguns tipos de distribuidores de risco extremamente limitado no Brasil, e também transações de serviço de baixo valor agregado, que seriam os management fees e outras transações de nível similar, né? Existe também a necessidade de esclarecimento sobre APAs, que são os Advanced Price Agreements, né? Que seriam acordos de preço estabelecidos entre contribuintes e autoridade ou autoridades fiscais. Eles podem ser unilaterais ou multilaterais, a depender realmente do tipo de arranjo estabelecido. É como se fosse uma pré-aprovação da documentação de preço de transferência estabelecido entre contribuinte e fisco, algo para se trazer um pouco mais de segurança jurídica e um dispositivo muito interessante. A preocupação aqui é mais sobre a capacidade realmente da Receita de conseguir administrar, às vezes, o volume de APAs que pode ser colocado. Ainda um pouco incerto de como isso vai ser feito. E também é esperado que a solução de conflitos ou a utilização do mecanismo de solução de conflitos, né, dos procedimentos amigáveis, ele seja mais exercido, uma vez que a nossa legislação ela vai estar realmente em pé de igualdade de outros parceiros dos quais nós temos tratados para evitar dupla tributação. Sobre documentação de preço de transferência, esse é um tema que ele está ainda muito aberto, né? A medida provisória ela coloca que realmente vai se ter um dispositivo como o Master File e Local File. A própria medida provisória ela não entra nesses termos, mas a exposição de motivos da medida provisória ela cobre esses termos, né? Agora, se eles vão ser entregues anualmente ou se eles vão estar mantidos pelo contribuinte e entregue apenas mediante demanda específica da Receita Federal, qual é o idioma que o Master File vai ser aceito, o mesmo Local File, a depender do caso, você pode ter documentações realizadas no exterior, e a declaração de preços de transferência. O que vai ser essa declaração adicional que a Receita Federal já colocou na medida provisória como sendo realmente demandada? Ela vai ser uma mera informação de volume de transação? Ela vai entrar no mérito do método aplicado, de comparáveis? Ainda realmente existe muita pouca clareza a respeito disso. A própria Receita Federal está fazendo um pouco de avaliação junto a outros países, inclusive até a Deloitte e outras Big Four, por intermédio do GETAP, abasteceram a Receita Federal de algumas informações que ocorrem em outros países, né, da forma como alguns países hoje pedem essas documentações para servir de exemplo e de apoio nas definições. Talvez a gente não tenha muita clareza na medida provisória que vai ser editada, na instrução normativa que vai ser editada ainda esse ano, a respeito de documentações. Pode ser uma coisa que venha um pouco mais adiante, né, nas divulgações da Receita Federal.
Antes da gente ir para o próximo slide, a gente tem aqui uma pergunta do Fabiano, né? Boa noite, Fabiano. Qual a melhor forma de estruturar o novo TP com relação às atividades, por exemplo, farmacêutica, equipamento laboratorial, nutricional e etc.? Existe um roteiro a ser seguido? Não existe um roteiro a ser seguido, Fabiano. Realmente vai depender muito do papel desempenhado pela empresa brasileira. E você colocou aqui algumas situações que realmente elas são bastante curiosas, né? Afinal de contas, você pode ter equipamentos, por exemplo, que são fornecidos em comodato, né? Porque você vai ter a venda dos insumos relacionados àquele equipamento e, eventualmente, você pode fazer uma avaliação em conjunto, né? Você não precisa fazer como é feito hoje em dia, e é muito difícil, às vezes, até documentar esse tipo de transação hoje em dia, porque você tem que fazer o cálculo por produto, né? Então, o aparelho em comodato, como é que ele vai ser visto junto com os outros itens que são comercializados? Mas entidades do setor farmacêutico, setor químico e alguns outros que estão naquelas faixas de 30% ou 40% aqui no Brasil, talvez vocês tenham um impacto bastante representativo. Muitas dessas entidades apresentam uma lucratividade acima do esperado aqui para entidades correlatas aqui no Brasil. Eu tenho discutido muito com o setor farmacêutico e indústria química e é esperado realmente uma, não só redução do ajuste de preço de transferência, considerando modelos internacionais de análise de lucratividade operacional, mas até uma queda representativa dessa lucratividade. Afinal de contas, empresas com lucro rotineiro, principalmente se distribuidoras, é esperado um lucro mais baixo. Um lucro quase que garantido pela entidade principal no exterior, mas um lucro mais baixo, né? Então, a documentação de preço de transferência, ela vai correr exatamente isso. Apresentar qual é o papel da entidade, identificar qual é o método apropriado, qual é a parte testada naquela documentação, a busca de comparáveis, se existirem comparáveis internos, a aplicação deles, se não, a busca de comparáveis internos, e realmente comparação entre as transações comparáveis e aquela parte testada. Então, por exemplo, no setor farmacêutico, vai se buscar realmente comparáveis dentro do setor de farma, setor químico, outras empresas que apresentam riscos e funções similares à sua, às vezes, se elas não estiverem no mercado brasileiro, expandir essa busca para entidades aqui na América Latina, ou eventualmente até pan-americanas, né? Existem algumas indústrias que precisam até de comparáveis globais, porque você não consegue ter apenas um único continente apresentando comparáveis suficientes, e realmente a comparação dessas transações independentes com a parte relacionada, com a parte testada, né? A documentação de preço de transferência, ela vai ser feita muito com base nisso. Muitas das empresas do setor, elas vão ter o lucro operacional sendo avaliado de forma regular, e a verificação se existe a necessidade de se fazer algum ajuste compensatório durante o ano calendário. Esse aqui vai ser a realidade de boa parte do setor, não só o farmacêutico, mas algumas outras entidades também. A legislação de preço de transferência, ela também traz algumas inovações bem interessantes sobre regras que fogem apenas àquela avaliação de comparabilidade, né? Nós vamos ter agora uma regra de reestruturação de negócio. Reestruturação de negócio não significa só mudança de proprietários, né, de sócios de um grupo multinacional. É realmente quando você tem alguma mudança de funções e riscos. Então, por exemplo, antes você ter uma empresa no Brasil que ela é um fabricante, ela passa a ser apenas um distribuidor. Isso é uma mudança grande a respeito das funções e dos riscos assumidos pela entidade. E uma mudança que pode ser acompanhada também com uma queda do lucro potencial daquela entidade. Quando isso ocorre, a entidade ela vai precisar compensar o governo brasileiro. Reestruturação de negócios tem a ver exatamente com a possibilidade ou a necessidade de você compensar a perda de um lucro potencial no Brasil por mudança da forma como o negócio ele é gerido mundialmente. Contratos de compartilhamento de custo, eles acabam envolvendo prestações de serviços e desenvolvimento de ativos tangíveis e intangíveis. É uma forma muito interessante da empresa brasileira ela poder participar mais na cadeia de desenvolvimento de valor do grupo e na criação, inclusive, de alguns intangíveis que podem ser utilizados aqui no Brasil, ou mesmo em outros países, tá? A parte de intangíveis, aqui é uma das modificações mais esperadas que nós temos, né? Afinal de contas, o Brasil ele tem uma regra de intangíveis extremamente retrógrada hoje em dia, né? Ela é da década de 50, com atualizações na década de 60 e 90, depende realmente daquela avaliação e apreciação pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, precisa ser averbado junto ao Banco Central e apresenta limites de dedutibilidade, né? Limites esses, às vezes, quanto à sua tipicidade, né?
trademarks e trade names, eles ficam com as suas limitações normalmente em 1%, e a dedutibilidade como um todo para empresas do grupo, ela fica em 5%, isso quando não é integral, se por acaso você está falando de alguns tipos de intangíveis, né, alguns tipos de royalty pago a sócios diretos. Tudo isso ele deixa de existir. A gente passa a ter a aplicação do princípio do arm's length também nas transações de royalties, né, ou seja, se for um royalty, se for uma propriedade intelectual que seria também comercializada com partes independentes, então a gente passa a ter ela como sendo válida entre as entidades relacionadas, né? É necessário fazer uma busca de mercado para verificar qual é a taxa adequada para ocorrer a compensação da empresa que está utilizando aquele intangível. Nós vamos ter a necessidade de se fazer a avaliação DEMP, no caso, por exemplo, de algum know-how, ou alguma marca, ou alguma patente que seja compartilhada no Brasil. Análise DEMP, DEMP é um acrônimo para Development, Enhance, Maintenance, Protection and Exploitation, ou seja, não é mais apenas a mera propriedade que garante o pagamento do royalty, é necessário que a empresa ela esteja envolvida realmente na manutenção, no aprimoramento daquele intangível, quando for um intangível passível de royalty, por exemplo, uma licença de distribuição de software ou simples a mera revenda ou distribuição de licenças no Brasil, não tem a necessidade do DEMP, porque a empresa ela vai ter a função de distribuição e não uma função de explorar a patente, explorar a marca, explorar aquele intangível. Uma regra bastante renovada e uma mudança que nós já tivemos desde a publicação da medida provisória, né, uma segunda mudança bastante representativa. A medida provisória, originalmente, ela classificava como não dedutível todo e qualquer pagamento de royalty para paraísos fiscais ou para países que tivessem alguma avaliação híbrida, né? Ou, por exemplo, você tem um pagamento de royalty no Brasil, ele é uma despesa dedutível. Se ele não for uma receita tributável no outro país, a gente acaba tendo também o limite de dedutibilidade. A questão de paraísos fiscais caiu na Câmara de Deputados, não existe mais esse limite de dedutibilidade, nós temos o caso realmente de aplicação apenas se você tem um elemento híbrido, se por acaso a receita ela não for tributada no outro país. Commodities, hoje no Brasil a gente já tem as regras de commodity aplicada, né, para algumas empresas, o método PCI e PSEX, eles são mandatórios, obrigatórios para empresas que transacionam bens classificados como commodities. A gente tem uma renovação, né, uma reavaliação do conceito de commodity, ele deixa de ser apenas uma lista pré-estabelecida por parte da Receita Federal e ele passa a ser todo e qualquer tipo de produto que seja negociado em bolsa e cuja negociação, cujo preço de bolsa seja utilizado como um parâmetro de mercado, né? Produtos que acabem se enquadrando nessas designações, eles são identificados ou são classificados como commodities e passam a ser preferencialmente avaliados pelo método PIC, que é o método que faz a comparação de preço, né? Se por acaso existe alguma necessidade ou alguma possibilidade do não enquadramento do método PIC, a depender das funções desempenhadas realmente pelas empresas, aí outros métodos eles podem ser aplicados. A parte de serviço intragrupo, a gente não tem alguma inovação muito grande, os serviços eles hoje já são suscetíveis à avaliação de preço de transferência e muito próximo do que vai ser a regra de preço de transferência no futuro, normalmente os serviços eles são avaliados por parte de quem os concede, de quem os presta, né? Então, se eu tenho um serviço importado, normalmente eu uso o método CPL para avaliar a empresa no exterior. Se eu tenho um serviço prestado do Brasil, eu acabo usando o método CAP para avaliar esse serviço, né? 15% de margem mínima aqui no Brasil, quando você exporta 20% pelo CPL de margem máxima à empresa prestadora de serviço. A grande modificação é que a gente deixa de ter essas margens pré-estabelecidas e passamos a fazer a avaliação da margem de mercado. A diferença mais representativa é que, no caso de importação de serviços, vai ser necessário fazer uma coisa chamada Benefit Test, teste do benefício. A avaliação realmente de se a empresa brasileira ela tem um benefício razoável em relação àquele serviço, de que não seja um serviço duplicado, que não seja um serviço de ownership ou stewardship, né, que seriam aqueles serviços relacionados aos sócios, em que você não tem um benefício direto à empresa brasileira. Um pouco parecido com a regra de dedutibilidade do regulamento do imposto de renda, né, mas que precisa estar de alguma forma também destacada na documentação de preço de transferência.
Na parte de transação financeira, como eu já havia comentado, a gente tem uma ampliação bastante significativa, né? Hoje, praticamente só contratos de mútuo, eles são suscetíveis à avaliação de preços de transferência, e a gente passa a ter agora essa regra realmente aplicada a praticamente todo quanto é tipo de transação financeira ou de produtos financeiros, não só de empresas do setor, mas também de transações, como, por exemplo, tesouraria internacional, que seria o cash pooling, seguros, resseguros transacionados com empresas do grupo, garantias concedidas, né, sejam essas por performance, sejam essas por necessidade de cumprimento com alguma obrigação de contratos de empréstimo, realmente uma pluralidade muito grande agora de transações suscetíveis à avaliação de preços de transferência. E lembrando que TP não é a única limitação. A nossa regra de subcapitalização continua sendo válida e aplicada para os contratos de empréstimo junto a vinculadas ou empresas do grupo no exterior, ou mesmo quanto a paraísos fiscais, com a limitação de ou 2:1 em relação ao patrimônio líquido da empresa, ou de 30% no caso de paraísos fiscais. Comentar só brevemente que a instrução normativa, né, a gente já falou um pouquinho dela, da 2132, antecipação das regras para o ano de 2023, a questão de não dedutibilidade para paraíso fiscal, ela cai junto com a mudança na medida provisória, e fala realmente de algumas formalizações adicionais no caso de ajuste compensatório, né, de que o ajuste compensatório, ele tem que ser feito até o final do ano calendário, né, então realmente isso é um trigger, ele precisa ser contabilizado, ele precisa constar nas escriturações contábeis tanto da entidade brasileira quanto da entidade do exterior, ele não é meramente tributário, ele é contábil também, né? Ele precisa estar fundamentado em algum documento, uma nota de crédito, uma fatura, algum documento realmente para formalizá-lo, e ele precisa também ser acompanhado de uma declaração, né, de uma retificação da entidade no outro país, realmente listando não só o reconhecimento na escrituração, mas o propósito daquela nota, né? Uma formalização adicional que a Receita Federal acaba solicitando para o contribuinte, né, algo realmente, só para deixar com algumas obrigações adicionais, mas mostrando realmente que a Receita Federal ela vai querer tratar esse assunto com um pouco mais de formalização, com um pouco mais de esclarecimento, quando o contribuinte assim optar por fazer. Entrando aqui no nosso último slide, eu sei que eu já estourei aqui um pouquinho o nosso tempo, né, mas entrando aqui no nosso último slide, é um pouquinho de abordagem sugerida para as empresas, né, o que a empresa deveria fazer, terminando aqui essa conversa, né, o day after, o que eu faço amanhã. E o ponto mais importante é verificar se já existe alguma formalização da entidade brasileira em documentos internacionais, né. Os 3 documentos que são hoje normalmente exigidos, a maior parte dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento já o solicita, que é o Master File, o Local File e o Country by Country Report. O Master File, ele fala de forma genérica como é que a empresa ela age mundialmente, quais são os principais value drivers do grupo multinacional, onde que ele está principalmente localizado, os principais produtos e serviços, o que realmente faz de diferente, o que realmente a empresa ela acaba colocando como ponto fundamental nas suas operações. Ele não vai trazer muita clareza a respeito do Brasil, a não ser que o Brasil ele seja extremamente representativo para o grupo multinacional. Mas é um documento interessante. Muito mais importante do que o Master File é você realmente ter acesso ao Local File e ao Country by Country Report. Porque o Country by Country ele já traz um sumário interessante do papel desenvolvido pela entidade brasileira, né? Não só da entidade brasileira, todas as empresas do grupo multinacional elas têm lá os seus papéis principais desenvolvidos. O Local File, de todos eles, acaba sendo aquele mais significativo, porque normalmente a empresa ela vai ter que apresentar como a entidade brasileira, né, empresas no exterior, que transacionam com o Brasil, você já vai ter que ter algum tipo de apresentação de como é que a entidade brasileira ela age, eventualmente até definição se a entidade brasileira é a parte testada, muito comum a entidade brasileira ser testada, como eu comentei, na parte de bens, na parte de intangíveis, de serviços, de transações financeiras, as partes testadas eventualmente vão ser aquelas que são os provedores dos serviços, aqueles que concedem os intangíveis ou que concedem os empréstimos. Então, é importante já dar uma olhada, já verificar o que tem de documentação feita nesse sentido. É importante você identificar se existe um diretor global de preço de transferência, um head global de preço de transferência, e já começar conversas a respeito de qual é o papel da entidade brasileira, verificar se a entidade brasileira é uma entidade lucrativa ou não, ou deficitária, porque se ela for uma entidade deficitária,
Se for também a parte testada, muito preocupante essa situação no mundo OCDE, tá? Normalmente para as entidades de lucro rotineiro, né, que seria o caso de muitas entidades que operam no Brasil, como eu falei, é esperado um lucro baixo, mas é esperado um lucro certo. Né? Uma entidade que tem poucos riscos, ela não tem grandes expectativas de lucratividade, mas ela também não deveria ter expectativas de prejuízo. A entidade entrepreneur é aquela que vai ter o lucro residual, ela também tem o prejuízo residual. Então, para uma entidade de lucro rotineiro ou uma entidade de funções mais simples atuando no Brasil, estar no prejuízo, ela precisa de uma justificativa econômica muito forte para isso. Né? Caso contrário, você tem uma expectativa de lucro aqui no Brasil ou de ajuste de preço de transferência. Então, é bem importante verificar se a empresa está realmente apresentando lucro ou prejuízo e o papel que ela desempenha no grupo multinacional. Conversar com o responsável global de preço de transferência é bastante importante, tá? E já antecipar de que não adianta esperar até o ano que vem para decidir sobre o ano de 2023. Essa é uma decisão que precisa acontecer, como eu comentei, em setembro desse ano, tá? Depois realmente de verificar como é que é a empresa brasileira, como é que está o mapeamento dessas transações, a verificação, né, a avaliação da entidade brasileira, então é uma entidade que apresenta necessidade de lucro. Quanto lucro? Às vezes, e é muito comum você ver, por exemplo, distribuidores no Brasil, em decorrência de atender a um PRL com margens de 20, 30 ou 40%, né, margens brutas de 20, 30 ou 40%, apresentarem lucros operacionais muito distantes do que seria um lucro esperado para uma entidade distribuidora. Algumas manufatureiras também, né? Principalmente se a manufatureira ela não assume grandes responsabilidades sobre a cadeia, tanto de supply de entrada quanto de saída. Né? Então, lucratividades muito representativas aqui no Brasil também podem ser um pouco problemáticas para o grupo multinacional e, finalmente, aqui para a empresa brasileira em alguma demanda ou de aumento de preço ou de pagamento adicional de um royalty ou de algum tipo de transação. Né? Lembrando que quando a gente fala de modificações representativas de preço, existe a preocupação de valoração aduaneira. Por mais que a gente tenha no ano passado a instrução normativa 2090, que trata os preços de transferência também como formas de se explicar a questão de valoração aduaneira, ainda não temos um histórico muito grande a respeito disso. Então, novamente, as primeiras empresas que colocarem, elas vão ser as primeiras a se explicarem, a se justificarem junto com as autoridades fiscais. É um ponto interessante, é realmente interessante estar na vanguarda, mas existe um risco atrelado a isso. Então, é importante que essas opções elas sejam devidamente identificadas e discutidas, exatamente para você não se colocar numa situação de risco desnecessário. E, finalmente, depois de tudo, as formalizações dos estudos de preço de transferência e isso, obrigações que vão acontecer no ano que vem para as entidades que optarem por fazer a antecipação para 2023. Para aquelas de 2024, ou se por acaso realmente a demanda hoje apresentada pelo senador, foi o Magno Malta, se não me engano, que colocou a sugestão de postergar o primeiro ano obrigatório dessa medida provisória para 2025, se for aprovado, as empresas realmente que aí optarem ou pela antecipação em 2024 ou apenas realmente a demanda específica. Né? Mas esses últimos pontos aqui a gente vai ter que esperar realmente as deliberações do Senado. Bom, César, Bárbara, Flávio, com isso eu concluo a minha apresentação. Até deixo aqui, e eu tenho uns minutinhos a mais, se tiverem algumas questões por parte daqueles que estão aqui conosco, eu fico à disposição. Excelente, Macedo, excelente. Obrigado mais uma vez. Pessoal, eu reforço aí as palavras do Daniel. Fiquem à vontade, se alguém quiser, inclusive, abrir o microfone e fazer pergunta, fiquem à vontade, acho que ele está à disposição também. E, em paralelo, já queria também agradecer em nome, mais uma vez, do IBEF, Macedo, a sua apresentação. Bastante coisa para discutir em pouco tempo, mas imagino que você tenha conseguido cobrir aí boa parte do que são os aspectos mais relevantes. Tem algum comentário? O Rogério aqui está. Obrigado, Rogério. Obrigado pelas palavras aí, Rogério. Obrigado. Precisamos aliás, todos que quiserem, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Se não, Flávio, se tiver algum comentário, fique à vontade também. Aqui no chat não tem nada também, no WhatsApp também não. Só algumas pessoas muito gentis agradecendo. Eu queria agradecer também a presença, Rogério, Cris, bem, sempre bacana te ver aqui.
Perfeito. Bom, senhores, considerando que aparentemente ele não tem perguntas específicas, mais uma vez, Daniel, em nome do IBF, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, explicações. Reforço a todos os participantes aqui, a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje. Lembrem sempre de enviar sugestões, façam perguntas, pedidos de temas para serem debatidos. A ideia é justamente que a gente tenha o maior volume possível de sugestões para que a gente possa sempre tornar o IBF um lugar de muito debate e troca de informação. Para aqueles que ainda não fizeram ou não são associados, incentivo que o façam, para sempre estar participando dos nossos eventos, receber os convites e atualizações aí com toda a frequência necessária. Flávio? Daniel, obviamente, também fique à vontade, e se tiver considerações finais, fique à vontade. Queria apenas agradecer novamente, Flávio, Bárbara e César, pelo convite. Acho que é um assunto realmente bastante complexo. Toda vez que a gente comenta a respeito dele, fala, sempre vem alguma coisa nova e as dúvidas, elas com certeza vão surgindo. Então, para aqueles que hoje não estão com elas tão frescas assim na cabeça, se depois quiserem também fazer alguma pergunta por intermédio do IBF ou direto conosco aqui na Deloitte, peço ao Flávio e a Bárbara também para compartilhar nossos contatos com aqueles que nos prestigiaram hoje, e depois também até na distribuição do material, que eu vou compartilhar contigo, Flávio, se você quiser passar para aqueles que estiveram aqui hoje conosco, à disposição. Tá, obrigado, viu, Daniel? Maravilha. Bom, no mais, então, eu agradeço também a todos que nos prestigiaram hoje aqui com a presença e desejar uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O material a gente disponibiliza para os demais.